Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Pop-Up. Esta semana, e porque estamos a comemorar os 50 anos da grande obra de Stanley Kubrick, o 2001 Odisseia no Espaço, vamos dedicar o episódio de Pop-Up a este filme e falar também de algumas curiosidades que entretanto se foram sabendo em torno do mesmo. Antes de mais, dizer que o 2001 não só é um dos meus filmes preferidos, como é, sem dúvida, um dos melhores filmes de ficção científica que alguma vez foram feitos. Ainda hoje, e apesar de todo o avanço tecnológico e do CGI que temos à nossa disposição, quase todos os realizadores procuram fazer filmes que descrevam tão bem a luta do homem pela conquista do espaço e aquela que é a realidade da vida distante da Terra, para além do perigo do avanço da tecnologia, que é um tema que hoje está muito em voga, mas que Stanley Kubrick já discutia em 1968. E, aliás, o princípio do filme diz-nos perfeitamente o que é que Stanley Kubrick pretende explorar e diz-nos muito bem que é essa condição humana e a sua relação com o material, uma introdução àquele apelido The Dawn of Man, e aí vemos aquilo que será o animal pré-histórico que deu origem ao homem, e aqui o Stanley Kubrick explica-nos breves conceitos que permitiram a evolução da nossa espécie, e o resumo é de que sem a descoberta da tecnologia, por muito pequena que fosse, e a primeira tecnologia, entre aspas, descoberta pelo humano é um pequeno osso que é utilizado para matar, para que o macaco deixe de ser um herbívoro indefeso para se tornar homem. E sem essa tecnologia nós não seríamos humanos. Foram os instrumentos que criámos que nos permitiram a evolução, que permitiram que criássemos uma linguagem, que apelidássemos objetos como coisas e que nos retiraram desse estado pré-histórico e que nos deram a consciência. E o filme começa exatamente com estes conceitos, também para percebermos aquilo que o realizador e o escritor estavam à procura quando idealizaram o 2001 Odisseia no Espaço. O filme tem uma das aberturas mais épicas da história do cinema. Aliás, esse é o som que dá início a este episódio. Substituímos a habitual trilha sonora por esse início, porque é de facto uma das coisas mais épicas alguma vez vista no cinema. E a música é, aliás, uma componente muito importante do 2001 Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick recicla alguns dos maiores mestres da música clássica. Infelizmente não estava programado ser assim. Ele contratou Alex North, que tinha feito já uma banda sonora com ele para o filme Spartacus. Ele contratou North para fazer a banda sonora. North trabalhou, conseguiu todas as músicas que estavam idealizadas, só que Stanley Kubrick já tinha começado a montar o filme e a ver algumas das filmagens, e pediu a quem o estava a ajudar na edição que colocasse música clássica para que ele ficasse inspirado. E a verdade é que gostou tanto que acabou por terminar a montagem assim, só que esqueceu-se de avisar Alex North, e isso deu alguma confusão entre eles os dois nessa altura. Para todos aqueles que quiserem ouvir esta banda sonora original, que foi criada especialmente para o filme, muito mais hollywoodesca, sem dúvida, está no YouTube, basta pesquisarem Alex North 2001 Odisseia no Espaço, e acho que é seguro dizer que Stanley Kubrick fez a escolha certa no que toca à banda sonora do seu filme. Em relação ao filme em si, é um trabalho que não é suposto ser compreendido à primeira. Aliás, Arthur Clarke, que é o autor do livro e coautor do guião, disse que se alguém perceber o 2001 Odisseia no Espaço da primeira vez que o vir, então nós falhámos. A ideia de tanto realizador como de escritor era que o filme deveria ser visto inúmeras vezes, porque tem muitos conceitos. Kubrick e Arthur Clarke exploram muitos conceitos, e era muito complicado que alguém visse a primeira vez o filme e ficasse a perceber todo de uma ponta à outra. Aliás, ele é um filme bastante extenso e algo cansativo nesse aspecto, muito maçudo. A ideia era criar uma experiência que ficasse no inconsciente, no subconsciente de quem viu o filme, que marcasse o espectador de alguma forma, e Stanley Kubrick disse mesmo que o sentido que atribuiu ao filme era subjetivo, que pretendia que todos aqueles que saíssem do cinema saíssem a pensar numa interpretação própria, que fizessem eles próprios as suas filosofias e as suas ideias, e por isso é muito fácil, quando se pesquisa um bocadinho na internet sobre críticas ou crónicas ou análises sobre 2001 Odisseia no Espaço, existem sempre conceitos muito diferentes levantados, porque
O filme trata, no fundo, a condição humana e a experiência da condição humana é diferente em cada um de nós, e a ideia do filme era mesmo essa, era que cada um tivesse a sua própria interpretação sobre muitas das coisas que são ali tratadas. O filme é partido em várias partes. Vemos, em primeiro lugar, a estação espacial, que nos remete para uma ideia de que, de facto, a diplomacia se tornou uma arma mais forte do que a guerra ou que o conflito armado. Não sabemos até que ponto é uma alegoria à Guerra Fria, que nessa altura estava no seu apogeu, mas a verdade é que é essa a ideia de Stanley Kubrick, de dar-nos a entender de que a diplomacia tornou-se agora o verdadeiro conflito e não a guerra. Uma das cenas muito conhecidas deste capítulo é a cena da caneta a flutuar e foi feita exatamente para dar ênfase a esse sentido diplomático que vai imperar o mundo tecnológico. Essa caneta foi feita com uma folha de papel vegetal e foi uma das genialidades da equipa que trabalhou nos efeitos especiais deste filme. O realizador gostou à primeira e acabou por ficar e acabou por se tornar muito, muito conhecida. No capítulo seguinte temos a Lua, e aqui Stanley Kubrick encomendou dezenas de toneladas de areia só para concretizar aquela sua ideia que ele tinha da Lua. Numa curiosidade em torno deste capítulo, este filme começou a ser feito antes do homem chegar à Lua, antes de Armstrong e Buzz Aldrin chegarem à Lua, e portanto muitas das teorias da conspiração que dizem que o humano de facto nunca lá esteve, dizem que o filme dessa chegada à Lua foi realizado também por Stanley Kubrick. Não sabemos até que ponto é verdade, mas é uma das teorias de conspiração mais fortes, é que foi Stanley Kubrick a ajudar o governo americano a fazer uma Lua convincente. Talvez, nunca vamos saber. No capítulo seguinte temos a missão Júpiter, e aí é o capítulo que torna o filme mais famoso, muito graças à relação dos dois astronautas com o HAL, o computador. E nestas cenas vemos dois homens apáticos, apagados, sem humanidade, e em contraponto vemos um computador que mostra orgulho, arrogância, medo e insegurança, e um computador que mostra muito mais personalidade do que as duas pessoas a bordo. O nome HAL é inspirado na IBM, porque é as letras do alfabeto imediatamente antes. Na altura a IBM era uma espécie de Google, Facebook e Microsoft tudo junto, era uma empresa muito forte de tecnologia, e o HAL é inspirado então nessa presença tão forte do IBM na vida americana. A cena que David desliga HAL é uma das mais intensas da história do cinema, apesar da falta de emoção aparente na voz de todas as personagens. A verdade é que o computador ganha uma personalidade, uma consciência, ele desculpabiliza-se, ele pede, implora pela sua vida, e no sentido oposto os dois homens a bordo vão perdendo essa personalidade e essa consciência e essa humanidade. Até hoje Kubrick nunca explicou muito bem o que é que pretendia com esta questão do HAL, cada um interpreta como quiser, não se sabe se ele pretendia humanizar esta máquina ou em contraste com os dois astronautas, ou que esta máquina fosse um erro informático, uma espécie de alerta para os perigos da tecnologia e aquilo que nos pode trazer de perigoso. Mas a verdade é que o homem depois acaba por vencer a máquina, porque Dave desliga HAL nessa tal cena muito, muito conhecida e uma das mais incríveis da história do cinema. Aliás, toda a relação dos dois astronautas com o HAL, a forma como ele tem medo de falhar, a forma como ele desculpabiliza os seus próprios erros, essa relação é muito interessante e é uma das relações mais interessantes alguma vez filmadas. E para quem quiser rever o filme, sem dúvida que a Missão Júpiter, este capítulo, é o mais intenso, do princípio ao fim. Apesar de lá estar desse tal aparente monotonia, da calma, da ausência de som, da demoridade com que as personagens dizem as suas falas, pode tornar-se até um bocadinho enfadonho às vezes, no sentido em que não é aquele cinema hollywoodesco tradicional, nem muito menos a ficção científica hollywoodesca tradicional, mas são cenas espetaculares e para mim as minhas preferidas do 2001 Odisseia no Espaço. A parte seguinte, que dá fim ao filme, Júpiter e Além, é aquela que é mais aberta a interpretações, no sentido em que parece ser uma viagem sobre o sentido do final da vida, se quisermos. Houve quem interpretasse
imensas alegorias, o sentido de Deus. Existem mil e uma teorias um pouco por toda a internet sobre este Júpiter e além. O que sabemos é que David viaja até ao que parece ser um portal. Não compreendemos bem o que o leva até lá. Há quem diga que são extraterrestres ou que é uma alegoria à vida fora da Terra. A verdade é que ele vai até um portal, vê-se envelhecer, acaba por estar no leito da morte e volta ao estado original, portanto ao estado de feto, com um brilho nos olhos que é bem visível. Kubrick nunca explica este momento da sua obra. Aliás, ele tem uma metáfora muito interessante para justificar porque é que nunca explicou isto. Ele disse que nunca ninguém poderia apreciar a Mona Lisa, dá este exemplo, se Da Vinci um dia nos tivesse explicado o seu sorriso melancólico. Talvez seja demais comparar-se a Da Vinci, mas o que ele pretendia dizer é que cada um vê e conclui em total liberdade desde que retira alguma coisa desta sua peça de arte. A obra de Kubrick, e principalmente esta 2001, é uma verdadeira peça de cinema. Ele próprio assume que fez os diálogos propositadamente para que não tivessem qualquer relevância para o desenrolar da história. Nenhuma das personagens foi crescendo no diálogo. Ele queria que os diálogos não tivessem qualquer significado. É assim que ele imaginava a vida no espaço, e a verdade é que a imagem, o som e a ação que nos prende e são as personagens principais deste filme. A imagem, o som e a ação. E o próprio realizador queria dar ênfase a isso, distanciando-se da habitual forma de fazer filmes em Hollywood, que é conduzido através do diálogo. Foi o primeiro filme a incorporar tantos conceitos científicos. Por exemplo, a ausência de som no espaço. Sabemos que o som não se propaga no espaço, mas convém recordar que Stanley Kubrick idealizou este filme em 1968 e a informação sobre estes temas não era do conhecimento geral. Implicou um grande trabalho de pesquisa para ele e para todas as pessoas que trabalharam ali. Alguns cientistas que viram o filme criticaram no sentido em que faltava alguma humanidade. Para esses cientistas, o humano nunca chegaria àquele estado de apatia que nós vemos no filme de Kubrick. Mas a verdade é que do outro lado muitos diziam que se reviam naquela espécie de vida e que a vida no espaço será muito parecida com esta que Kubrick idealizou. O filme, quando estreou, tinha 10 minutos de cientistas a conversar sobre a possibilidade de vida noutros planetas. Depois essa parte acabou por ser retirada até para que o filme não se tornasse ainda mais maçudo, mas para quem estiver interessado nessas pequenas conferências desses cientistas, o texto original do livro de Sir Arthur Clarke tem estes testemunhos destes cientistas e na minha opinião dá muito ao filme, acrescenta um bocadinho. Aliás, para quem puder ler o livro, as descrições são espetaculares e vale mesmo a pena para quem é fã de 2001 Odisseia no Espaço, até porque ao mesmo tempo que Arthur Clarke e Stanley Kubrick escreviam este guião, Clarke ainda estava a terminar o livro, portanto Stanley Kubrick ajudou muito na conclusão do livro e por isso tem um feeling muito parecido com aquele que nós vemos no filme e deveria ser sempre assim. Para terminar, um claro elogio a esta obra-prima dos efeitos especiais práticos, o Practical CGI, como se diz. É impressionante que este filme estava apontado para custar algo como 6 milhões de euros, acabou por ultrapassar um bocadinho bastante largo em 4 milhões de euros, portanto custou um pouco mais de 10 milhões, mas com tão pouco dinheiro, o que hoje parece muito pouco dinheiro, mas na altura era muito mesmo. Com tão pouco dinheiro é impressionante a quantidade de efeitos especiais incríveis que foram criados neste filme, e é também uma tese quase de edição de som, de banda sonora, de design, de direção artística. Tudo foi muito bem pensado pela parte de Stanley Kubrick e hoje sabe-se que ele foi a mente por trás de todos estes departamentos. Ele controlou todas as partes deste filme, desde a realização à banda sonora, ao design, até às peças de decoração dos cenários. Os fatos dos astronautas foram idealizados por ele. Ele até o tecido foi escolhê-lo ele mesmo, foi até às lojas, escolheu o tecido e idealizou aqueles fatos. E portanto é uma grande obra, é um dos grandes filmes de sempre e ficará para a eternidade certamente, e que ainda por cima tem uma assinatura super vincada de um enorme realizador, um dos melhores que já pisou a terra. E é isto.
sobre a 2001 Odisseia no Espaço. Se me escapou algo, por favor, digam. Claro que em 15 minutos é sempre muito complicado fazer uma grande tese em relação a um filme tão denso e com tantos conceitos como este. Digam o que é que acham, que filmes é que gostariam também que eu continuasse a tratar aqui, se querem outro do Stanley Kubrick, e por favor, partilhem o que é que acharam do 2001 Odisseia no Espaço, se é um dos filmes da vossa vida, como é da minha, claro. Até para a semana! It won't be a stylish marriage like